Mateus capítulo 21. Entrada triunfal em Jerusalém, purificação do templo, parábolas de autoridade. Aproximando-se Jesus de Jerusalém, veio até Betfagé, ao Monte das Oliveiras, e enviou 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte. Logo que entrareis nela, achareis um jumentinho atado e um jumentinho com ela. Soltai-os e trazei-os a mim. Se alguém vos disser algo, dizei: o Senhor os necessita, e logo os enviará de volta. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, dizendo: Dizei à filha de Sião: eis que teu rei vem a ti, manso, montado em jumentinho, e um jumento, filho de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus ordenara. E trouxeram o jumentinho e o jumento, e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. Uma grande multidão estendeu suas vestes no caminho, outros cortavam ramos de árvores, espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante, que seguia, clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando em Jerusalém, toda a cidade se moveu, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E Jesus entrou no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse: está escrito, minha casa será chamada casa de oração, vós a tendes feito covil de ladrões. Depois, cegos e coxos vieram a Jesus no templo e ele os curou. Porém, os principais sacerdotes e escribas, vendo as maravilhas que fazia e as crianças clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, se indignaram muito e disseram: como ouvir o que dizem estas crianças? E Jesus disse: sim, nunca lestes? Da boca das crianças e de recém-nascidos tem sido preparado louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e passou a noite ali. E pela manhã, voltando para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, se aproximou dela, mas nada achou, senão folhas, e disse: nunca mais nasça fruto. E os discípulos, vendo isso, maravilhavam-se, dizendo: como secou a figueira? E Jesus respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis isso à figueira, mas se disserdes a este monte: ergue-te e lança-te no mar, isto será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. E entrando Jesus no templo, aproximaram-se dele os principais sacerdotes, os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes estas coisas? E quem deu tal autoridade? E Jesus responde: também eu vos farei uma pergunta. E se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João de onde era? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, nos dirá: por que então não crestes nele? E se dissermos dos homens, tememos a multidão, pois todos consideram João um profeta. E responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse-lhes: também eu não vos digo com que autoridade faço estas coisas. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, chegando ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E chegando ao segundo, disse-lhe igualmente. E ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram então: o primeiro. E Jesus disse:
Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça e não crestes. Publicanos e meretrizes creram nele. E vós, vendo isso, não vos arrependestes depois para crerdes nele. Ouvi então esta parábola. Havia um proprietário de casa que plantou uma vinha, cercou-a de cerca, cavou nela uma prensa e edificou uma torre. E a arrendou a lavradores e foi para outro país. Chegando o tempo do fruto, enviou seus servos aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Mas os lavradores, apanhando os servos, um feriram, outro mataram, outro apedrejaram. Novamente enviou outros servos, mais do que os primeiros. Fizeram-lhes o mesmo. Finalmente enviou-lhes seu filho, dizendo: eles respeitarão meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: ele é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? E disseram: aos maus dará morte, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem o fruto a seu tempo. Mas Jesus respondeu: não lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Pelo Senhor isso foi feito, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a um povo que produz os frutos dele. Quem cair sobre esta pedra será despedaçado. Sobre quem ela cair, será reduzido a pó. E ouvindo os principais sacerdotes e fariseus estas parábolas, entenderam que falava-se deles. Procuravam prender Jesus, mas temiam o povo, porque o tinham como profeta. Análise contextual. A entrada em Jerusalém marca a proclamação messiânica pública, cumprindo profecias do Antigo Testamento e gerando expectativas políticas e religiosas. A purificação do templo denuncia a corrupção e o comércio na área sagrada, intensificando o conflito com as autoridades judaicas. A parábola reflete a rejeição de Jesus pelos líderes e a transferência do reino para aqueles que dão frutos, tema central para a legitimidade messiânica em um contexto de oposição e tensão política no final do domínio romano. Mateus capítulo 22. Parábolas e ensinamentos sobre o reino e a autoridade de Jesus. E Jesus respondeu-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou o casamento para seu filho. E enviou seus servos aos convidados para que viessem ao casamento, mas não quiseram vir. Novamente enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que preparei o meu jantar, os meus bois e o meu gado estão mortos, e tudo está pronto. Vinde ao casamento. Mas eles não deram atenção e foram-se, um para a sua fazenda, outro para seus negócios, e os outros, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Então o rei, indignando-se, enviou os seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e queimou sua cidade. Depois disse aos servos: o casamento está pronto, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, aos caminhos e convidai para o casamento a todos quanto encontrardes. E saindo os servos pelo caminho, ajuntaram todos quantos acharam, maus e bons. E a sala do casamento se encheu de convidados. E entrando o rei para ver os convidados, viu ali um homem que não estava vestido com traje de casamento. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui sem traje de casamento? Ele ficou calado. Então o rei disse aos seus servos: atai-o de pés e mãos
e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então os fariseus saíram e conspiraram contra Jesus para o matarem. E enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, dizendo: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e não te preocupas com ninguém, porque não olhas para a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, conhecendo a malícia deles, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do imposto. E eles lhe apresentaram 1 denário. E disse-lhes: De quem é esta imagem e a inscrição? Disseram-lhe: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ouvindo isso, maravilharam-se, e deixando-o, foram-se. Naquele dia, chegaram a ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés disse: Se alguém morrer deixando esposa e não tiver filhos, o irmão de seu irmão se casará com ela e levantará descendência a seu irmão. Havia 7 irmãos, e o primeiro casou-se e morreu, e não deixando filhos, deixou sua mulher ao irmão. Da mesma forma o segundo, o terceiro, até o 7º marido. E por último, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a tiveram por mulher. Mas Jesus respondeu e disse: Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. E a multidão, ouvindo isso, maravilhou-se da sua doutrina. E ouvindo os fariseus que ele calara os saduceus, reuniram-se num só conselho, e um deles, doutor da lei, perguntando-lhe, testando-o, disse: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E perguntaram os fariseus, dizendo: Que te parece do Cristo? De quem é filho? Disse Jesus: De Davi. E como Davi pelo Espírito chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor a meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Portanto, se Davi lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém pôde responder-lhe palavra alguma, e desde aquele dia ninguém mais ousou interrogá-lo. Análise contextual. Este capítulo apresenta parábolas que expõem a rejeição e a responsabilidade dos convidados ao reino de Deus, refletindo a tensão entre o povo judeu e as autoridades religiosas. As perguntas dos saduceus e fariseus buscam desestabilizar Jesus, mas suas respostas reafirmam a autoridade divina e os princípios éticos centrais do judaísmo. A referência ao tributo a César evidencia a delicada relação entre o domínio romano e a fidelidade religiosa, cenário crucial para entender o conflito messiânico na Palestina. Mateus capítulo 23, denúncia contra os fariseus e advertências finais. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés se assentaram escribas e fariseus. Portanto, tudo que vos disserem, fazei e observai. Mas não façais conforme suas obras,
porque dizem e não fazem. Atam pesadas cargas e difíceis de levar, colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não querem movê-las nem com o dedo. Fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens, alongam suas filactérias, alargam as franjas de suas vestes, amam as primeiras cadeiras nas ceias e os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças, e querem sempre serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Mas vós não vos chameis Rabi, porque um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Não chameis Pai a ninguém sobre a terra, porque um só é vosso Pai, o Celestial. Não vos chameis guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior entre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem entrais, nem deixais entrar os que tentam. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, devorais as casas das viúvas, fingindo longas orações, recebereis maior condenação. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis mar e terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós mesmos. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: se alguém jurar pelo templo, nada é. Se alguém jurar pelo ouro do templo, está obrigado. Loucos, cegos, qual é o maior, o ouro do templo ou o templo que santifica o ouro? Se alguém jurar pelo altar, nada é. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado. Cegos, qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está assentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado o que há de mais importante na lei: a justiça, a misericórdia, a fé. Estas coisas é necessário fazer sem omitir aquelas. Guias cegos, quase o mosquito engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e maldade. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior se torne limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Edificastes os sepulcros dos profetas, adornastes os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, dais testemunho contra vós mesmos de que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Enchei, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso vos envio profetas, sábios e escribas. Alguns deles matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Por isso vos envio profetas, sábios e escribas. Alguns deles matareis e crucificareis, outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que venha sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias,
filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo e o altar. Em verdade vos digo que tudo isto virá sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa vos será deixada deserta. Pois digo, desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Análise contextual. O capítulo representa um severo julgamento de Jesus contra os líderes religiosos por sua hipocrisia, legalismo, rejeição dos profetas. A acusação contra escribas e fariseus reflete a tensão crescente entre Jesus e as autoridades judaicas, com implicações para o destino de Jerusalém. A linguagem apocalíptica e o lamento sobre a cidade expressam a ruptura histórica entre o novo movimento messiânico e a tradição religiosa estabelecida em um contexto de crise política e social na Palestina. Mateus capítulo 24. O discurso profético sobre a destruição do templo e os sinais do fim. E saindo Jesus do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele respondeu-lhes: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus lhes respondeu: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues para serdes afligidos e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E então muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, vides a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até os eleitos. Eis que vos disse antes, portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais, eis que está nos aposentos, não creiais. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente,
assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o corpo morto, ali se ajuntarão as águias. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus se abalarão. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com grande som de trombeta, e ajuntarão os seus eleitos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei a parábola da figueira. Quando já os seus ramos ficam tenros e brotam folhas, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas quanto o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias que precederam o dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Pois nos dias que precederam o dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. 2 moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o dono da casa soubesse em que vigília da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, também vós estai preparados, porque a hora em que não pensais virá o Filho do Homem. Qual é, pois, o servo fiel e prudente que o seu senhor constituiu sobre a sua casa para dar-lhe o alimento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que, quando seu senhor vier, o achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o constituirá sobre todos os seus bens. Mas se aquele servo mau disser em seu coração: meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os servos e as servas, e a comer e a beber com bêbados, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera, e na hora em que não sabe, e o cortará e lhe dará a parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Análise contextual. O discurso escatológico de Jesus reflete as tensões políticas e religiosas que culminariam na destruição do templo em 70 depois de Cristo, incorporando sinais naturais e humanos como parte do julgamento divino. As advertências contra falsos mestres e a exortação à vigilância apresentam um chamado à perseverança para os seguidores diante da perseguição e tribulação. A linguagem apocalíptica dialoga com tradições judaicas, situando a mensagem em um contexto de crise social e expectativa messiânica. Mateus capítulo 25. Parábolas sobre a vigilância e o julgamento final. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes tomaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, todas elas adormeceram e dormiram. Por volta da meia-noite, ouviu-se um clamor: eis que vem o esposo, saí ao encontro dele. Então todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas.
As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. As prudentes responderam, dizendo: para que não falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem, comprai. Indo elas comprar, chegou o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para o casamento e a porta se fechou. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O reino dos céus também será semelhante a um homem que, ausentando-se, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada qual segundo sua capacidade, e ele depois seguiu viagem. Aquele que recebeu 5 talentos foi, negociou com eles, ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. No entanto, aquele que somente ganhou 1 foi, cavou a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Chegando àquele que recebera 5 talentos, ele trouxe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que ganhei outros 5 sobre eles. E disse o Senhor: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, ele disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, ganhei outros 2 sobre eles. E o Senhor disse: bem está, servo fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Também chegara o que recebera 1 talento e disse: Senhor, conheço-te e sei que és um homem severo. Ceifas aonde não semeias e ajunta aonde não espalhas. E atemorizado fui, escondi o teu talento na terra. Eis aqui aquele teu talento. Mas o Senhor disse: servo mau, negligente, sabias que ceifo aonde não semeio, ajunto aonde não espalho. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a todo que tem será dado, e terá em abundância. Mas àquele que não tem, até o que lhe tem será tirado. E ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Assim que vier o Filho do Homem em sua glória e todos os anjos com ele, ele se assentará no seu trono de glória. Diante dele serão reunidas todas as nações, apartará uns dos outros, como o pastor aparta ovelhas de cabritos. Porá ovelhas à sua direita, cabritos à esquerda. E o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, fui estrangeiro, hospedaste-me, estive nu, vestiste-me, adoeci, visitaste-me, estive na prisão, foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E o rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um destes meus irmãos pequeninos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui estrangeiro e não me hospedastes, nu e não me vestistes, adoeci e na prisão não fostes ver-me. Então também eles lhe responderão, dizendo: Senhor,
quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então responderá dizendo: em verdade vos digo que sempre que não o fizestes a um destes pequeninos, também a mim não o fizestes. E irão ser levados para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. A análise contextual. As parábolas reforçam a necessidade de vigilância, responsabilidade no reino dos céus, destacando a importância da preparação espiritual e do uso fiel dos dons concedidos. O juízo final enfatiza a ética da misericórdia e da justiça social, valorando atos concretos de amor ao próximo como critério para a salvação. Esses ensinamentos refletem as expectativas escatológicas e a crítica às estruturas sociais injustas presentes no ambiente romano-palestino.